Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder bater papo, conversar, trocar ideias e principalmente, e o que é mais importante, que é o compromisso que o Consulta ao Doutor assume com você de aprendermos sobre como cuidar bem da nossa saúde, que é com certeza o nosso principal bem, não é verdade? E esse é um compromisso que o Consulta ao Doutor assume há muito tempo, trazendo e levando até você muita informação sobre esse tema. Tema esse que sempre teve em alta, na verdade, saúde sempre foi muito noticiada, muito comentada, muito falada, mas ultimamente ela tem sido a principal pauta, na verdade, de todas as notícias, sites, rádios, jornais, onde você ligar, saúde vai estar sempre ali na primeira página. E aqui no Consulta ao Doutor esse espaço, desde muito tempo, sempre garantido para a gente poder conversar sobre o assunto, baseado principalmente na capacitação teórica e prática dos nossos convidados, na maneira como eles conseguem levar até você essa informação de uma maneira que você consiga entender. Antes de eu apresentar o nosso tema de hoje, apresentar também o nosso convidado, deixa rapidamente eu reforçar com você sobre o nosso canal lá do YouTube. Com certeza você já conhece, você já acessou, já assistiu por lá, já interagiu com a plataforma, mas nós preparamos aqui um jeitinho bem fácil e rápido para você que não conhece chegar até lá. Tá aqui, ó. Canto superior do seu televisor, esse QR Code ele vai aparecer todo início de bloco e você pode aproveitar então para chegar lá no nosso canal do YouTube. É só aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você automaticamente é direcionado para ele. Se o seu celular não tiver essa tecnologia, pode ficar tranquilo que você também vai fazer o mesmo passo a passo. Só que antes, você vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e pronto. Você aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você automaticamente chega lá no nosso canal. Chegou lá, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você vai fazer parte da nossa comunidade lá no YouTube, além de sempre ser notificado quando um vídeo novo for postado. Então você não vai perder nada, porque o seu celular vai te enviar esse lembrete e aí você vai poder assistir e acompanhar tudo o que acontece na nossa programação. Lá você assiste a nossa programação simultaneamente no seu celular, tablet, computador, do jeito que você achar mais fácil e com um sinal de internet habilitado em qualquer lugar que você estiver. Então você pode acompanhar a HIT aonde você for. Além disso, você consegue rever os programas, porque todas as nossas entrevistas ficam lá armazenadas. Além disso, você pode compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, do jeito que você achar mais fácil, você consegue compartilhar e divulgar também esse conteúdo, tá bom? Aproveite, explore a nossa plataforma, tá bom? Só não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um detalhe importante é que todos os programas da HIT ficam lá disponíveis, não é apenas do Consulta ao Doutor, não, tá bom? Então você pode acompanhar toda a nossa programação por lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que também é bem delicado, afeta muita gente e, ao que tudo indica, durante esse tempo de pandemia também tem crescido as estatísticas e os números sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre as sequelas do AVC. E já recebemos aqui no nosso estúdio, com muita alegria, ele que, além de um excelente profissional, é um parceiro aqui do Consulta ao Doutor, da HIT também. É sempre uma alegria recebê-lo, o fisioterapeuta e neurocientista, Dr. Igor Duarte. Dr. Igor, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite novamente, reservar um espacinho na agenda, tá aqui pra gente conversar essa tarde. É sempre uma alegria receber. É verdade, você falou de parceria, a gente é parceiro mesmo e esse trabalho excelente de levar informação de qualidade para as pessoas. Estou sempre à disposição, é um grande prazer estar aqui. O prazer é sempre todo nosso e dá para ver nos bastidores, né, a interação do Dr. Igor com todo o pessoal aqui da HIT, com a produção, os apresentadores. É sempre uma alegria recebê-lo, não só pela forma como ele explica e vai transmitir todo o conhecimento, mas pela pessoa dele. É sempre uma oportunidade incrível da gente conversar. Muito obrigado pelo carinho. Dr. Igor, acho que para a gente começar, e como diria o poeta, né, começar do começo, vamos entender do que a gente está falando, o que é o AVC? Olha só, o cérebro, esse órgão que pesa mais ou menos 1,5 kg, fica contido dentro da caixa craniana. Na verdade, o que eu tenho na minha mão aqui é o que a gente chama de encéfalo. Tá. Ele pesa 1,5 kg, mas ele consome
25% de tudo que você come, o que você bebe, o que você respira, 25% é consumido pelo seu cérebro. Isso chega até o cérebro através das artérias. Qualquer complicação nos vasos sanguíneos que aconteçam aqui no cérebro é classificado como um acidente vascular, então um acidente vascular de vasos, né, cerebral. E esse termo, inclusive, foi atualizado no começo dos anos 2000 para AVE, mas ainda não pegou. Tá. Então o termo atual é AVE, mas o termo AVC ainda continua sendo bem disseminado. Então o AVC ou AVE, quando é obstruído uma artéria ou quando ela se rompe, há um extravasamento de sangue que as pessoas chamam de derrame, ambos são classificados como acidente vascular cerebral. Antes de eu abrir até a participação do nosso público, passar aqui os nossos contatos para o pessoal poder mandar as dúvidas e as perguntas, o AVC ele tem níveis, até para a questão das sequelas, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, ele tem níveis, porque eu pergunto isso, doutor, assim, é óbvio que é uma observação totalmente leiga da minha parte, não estudei, não tenho a experiência que o doutor tem, mas dá para perceber que às vezes tem pessoa que fala, eu tive um AVC, mas você olha, você nem diz. Agora, tem gente que carrega essas sequelas de maneira mais evidente também. Então, isso é por conta da diferença? É por conta da extensão da lesão. Pronto. A gente tem basicamente dois tipos de AVC. O isquêmico é quando o sangue não chega e o hemorrágico, que é quando se rompe e o sangue invade, inunda ali a cavidade craniana. Tá? Então, tem esses dois tipos. Mas o que vai determinar se a sequela é mais acentuada ou se o indivíduo não tem sequela nenhuma, é primeiro a extensão da lesão e o tempo que levou até fazer o diagnóstico e o tratamento. Tá. Então, quando acontece o AVC, o tempo para procurar a equipe especializada é isso que vai determinar a sequela, se vai ser muito, se vai ser pouco. Ficou uma sequela, né? Então, se ficou uma sequela muito grande, leva um tempo maior para recuperar, com fisioterapia, por exemplo. Se ficou uma sequela pouca, rapidinho resolve o problema e aí o paciente fica, como você falou, às vezes nem percebe que tem. Sim, você olha e não diz. Bom, eu conto com a sua participação, com a sua pergunta, a sua dúvida, o seu relato, o seu depoimento sobre o nosso tema. Você pode fazer isso pelo telefone, o código é 11, é o 3337-5886, você liga, você pode fazer a sua pergunta ao vivo aqui para o Dr. Igor, se você se sentir à vontade, ou deixar a sua pergunta com a produção, você escolhe a maneira como você achar mais fácil. Se você preferir, você pode ir lá no meu perfil do Instagram também, o @zeca_pereira, e por lá enviar a sua dúvida, o seu comentário, o seu relato, a sua experiência, inclusive, com isso. De repente você teve, ou alguém da família, e você quer compartilhar a sua experiência, o seu relato, fique à vontade para fazê-lo, tá bom? Em ambos os casos, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, é só você avisar que você não quer que o seu nome seja divulgado, tá certo? Doutor Igor, bom, você disse que o tempo do atendimento é fundamental para a diminuição das sequelas. Mas como é que nós vamos identificar essa questão do AVC? Quais são os sinais que a pessoa que tem precisa observar e quem está próximo também pode observar? Isso é muito importante, porque normalmente os relatos é assim, a gente estava conversando e aí ele começou a falar diferente. Então eu percebi que a voz foi ficando cada vez mais confusa e aí ele não sabia explicar porquê, já estava iniciando ali. Uhum. Se você identificar isso, já levar para o pronto-socorro, esse indivíduo, a equipe médica resolve isso. A sequela, se ficar, é mínima. Tá. Se ficar, é mínima. Mas o que se percebe é que as pessoas tendem a fazer algum jeitinho, não descansa aqui, toma esse remedinho aqui. Tudo isso vai só distanciando o espaço e as sequelas vão... E se a pessoa conseguir sobreviver, as sequelas vão ficando maiores. Essa é uma forma de perceber, um tipo de AVC. Tá? Tem outros que a pessoa está normal e sente uma dor de cabeça repentina, uma dor de cabeça muito forte. Precisa procurar a equipe médica imediatamente. Provavelmente esse é um tipo do AVC que a gente chama de hemorrágico, onde há o rompimento de uma artéria provocado por hipertensão. E aí o sangue inunda lá a calota craniana, aumenta a pressão interna e a pessoa sente uma dor de cabeça repentina. Também tem que procurar a equipe especializada, senão, né, as sequelas ficam muito grandes quando o paciente sobrevive.
Você falou, doutor, de procurar a equipe médica rapidamente e já disse que em alguns casos a ideia é procurar alguns paliativos. Deita, respira, calma, vamos ver. Durante essa pandemia, nós ouvimos diversos relatos de pessoas que sentiam de infarto, AVC e por aí vai, e não queriam de jeito nenhum procurar os hospitais com medo de serem contaminados, então, pelo novo coronavírus. Realmente os números cresceram nesse sentido? Foram isso. Primeiro que foi uma demanda muito grande das pessoas que tiveram algum tipo de sintoma, mas relacionado muitas vezes com crise de ansiedade. Tá. Então não era, menos mal, não era. Mas quem vai determinar se é ou não é o médico. E para você ter acesso ao médico, você precisa ir até o hospital. As pessoas estavam querendo não ir ao hospital por conta da propaganda que foi feita de uma forma muito intensa, de olha, fique em casa, a qualquer custo. Foi isso que foi passado para as pessoas, não saia de casa de jeito nenhum. Então as pessoas estavam com medo. Então, muitas pessoas tiveram problema e ou têm sequela ou morreram por conta do acidente vascular sem procurar a equipe médica por conta do medo da contaminação por coronavírus. Por coronavírus, com certeza. Foi um bloqueio enorme aí e os números, inclusive, de óbitos dentro de casa aumentaram, não relacionados ao coronavírus, mas a outros problemas, exatamente por conta da não procura por esse atendimento. Pois eu acho que um problema de comunicação, né? Olha só, fica em casa. Mas se você tiver um problema de saúde, você tem que sair de casa, você tem que procurar um médico, não tem. E, doutor Igor, é interessante essa sua informação, porque a maioria dos profissionais que sentaram aí nesse lugarzinho, eles foram taxativos em dizer, a pessoa corre mais risco indo ao supermercado ou fazendo alguma outra atividade do que necessariamente no hospital ou nas clínicas médicas, que estão sempre muito mais bem preparadas para essa situação. Toda a equipe que trabalha no hospital sabe lidar com essa problemática. Toda a equipe. Eles estudaram só para isso. Você falou do supermercado. Ninguém que trabalha no supermercado, a não ser que tenha um profissional de saúde lá, está habilitado para fazer algum tipo de higienização ou seguir algum protocolo de segurança. Exatamente. Foi todo mundo pego de surpresa e a gente nem sabe como isso tudo funcionou. Chegou inclusive a pergunta aqui da Nadir Marques e eu já vou repassá-la, que já era a minha pergunta na sequência, das causas do AVC, doutor. Até para a gente poder entender do que a gente está falando, e aí num próximo estágio a gente parte para essa questão específica das sequelas, que é realmente o nosso tema de hoje. Quais são as principais causas? Olha só, os dois tipos de AVC. O mais frequente é o AVC isquêmico, onde há, fala o português claro, onde há o entupimento da artéria e o sangue não chega. Esse tipo de AVC, ele é provocado muito por conta do estilo de vida. Alimentação, estresse, falta de atividade física. Isso acumula gordura dentro do organismo. Dentro do organismo, no organismo inteiro. Então, você provavelmente já ouviu falar de pessoas que têm gordura no fígado, pessoas que têm gordura no coração, pessoas que têm gordura no rim. A gordura ela pode se acumular em qualquer órgão. E quando essa gordura está excessiva, ela pode se acumular na parede dos vasos sanguíneos também. Você tem uma alimentação equilibrada, e aí entra a importância de você conversar com um nutricionista, um médico nutrólogo. É importante para você saber a alimentação que você deve fazer, a quantidade, né? A qualidade desse alimento influencia bastante. Então, com a alimentação é possível, sim, prevenir muitos desses casos. Pessoas, inclusive, que têm acidente vascular de forma bastante precoce. Então, não é comum, por exemplo, um homem de 30, de 40 anos ter. Mas a incidência vem aumentando bastante, muito por conta do sedentarismo e a alimentação está bem atrelada aí com o sedentarismo. Então, sair da zona do sedentarismo, você já vai se afastar um pouco dos acidentes vasculares. Doutora, nós vamos falar mais sobre isso, inclusive sobre alguns números que alguns especialistas passam, mas vamos atender uma ligação. Claro. Que vai falar com a gente é o Sivaldo, ele fala de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, Sivaldo? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Alô, fala da nome aqui. Alô, Sivaldo, tá me ouvindo? Tô. Muito bom. Sivaldo, vamos conversar só pelo telefone, tá bom? Correto. Porque daí diminui o tempo entre a minha fala e a sua resposta, tá certo? Ok. Muito bom, Sivaldo. Olha só, o doutor Igor também já te escuta. Pode fazer a sua pergunta, fica à vontade, por favor. Doutor Igor,
o seguinte, o AVC hemorrágico, eu quero assim saber que a pessoa ela volta pelo tratamento, que meu irmão ficou com sequela, tá? Foi hemorrágico. E ele está fazendo tratamento, mas já faz mais de 2 anos que ele está com essa sequela. Aí eu quero saber se ele, pelo tratamento, com o tempo, ele vai voltar ao normal ou não. Muito bom, Sivaldo. Obrigado, viu, pela sua pergunta. E aí, doutor? Olha, o tratamento é feito pensando nessa pessoa, em recuperar essa pessoa. Quando a gente fala de cérebro, né, ninguém pode afirmar nada. Então, os médicos, os neurologistas, eles estão sempre com o pé atrás. Falam assim, a expectativa é que melhore, mas eu não posso dizer para você que vai melhorar, porque a extensão da lesão do paciente A é diferente do paciente B, ele vai recuperar de um jeito, esse pode se recuperar de outro jeito. O que não pode fazer é abandonar o tratamento. O que, principalmente a fisioterapia, trabalha, vamos dizer assim, numa reorganização do que sobrou dos neurônios do cérebro. Chama isso de neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, há uma dificuldade dela acontecer, depende da idade, né? Depende do estilo de vida da pessoa. E é isso que pode determinar. Vou dar um exemplo aqui. Existe aqui no Brasil uma atleta que disputava Olimpíadas, teve uma lesão na medula espinal e ela a evolução dela é muito, muito boa. Então, sempre me perguntam, meus alunos, por que a atleta conseguiu e as pessoas comuns não conseguem? Porque o organismo dela é de atleta, é diferente, é mais acelerado o metabolismo. Então, tudo isso deve ser colocado na balança. Mas, em geral, os fisioterapeutas trabalham para a recuperação desse paciente. A quantidade de sessão, né, e também a qualidade do tratamento vai influenciar bastante se a pessoa consegue ser reinserida na sociedade ou se a sequela fica permanente. A gente vai falar bastante sobre essa questão dos tratamentos ainda, doutor Igor, mas eu quero aproveitar esse momento e a pergunta do Sivaldo, porque fica assim muito claro, o brasileiro, apesar que eu já andei percebendo assim, algumas respostas dos convidados, que isso é uma coisa do mundo todo, procura muito aquela fórmula mágica, não tem muita paciência para os resultados. E o que me parece é que essa questão, principalmente do tratamento dessas sequelas do AVC, elas são bem detalhistas e às vezes os ganhos são poucos, eles aparecem, mas é da rotina, do dia a dia, de muito trabalho na recuperação. A interação do profissional, do paciente, a família é fundamental. Vou pegar um exemplo aqui, uma sequela que a gente chama de espasticidade. O paciente fica com a mão em padrão flexor. Se ele é destro, se ele assina, por exemplo, um documento com a mão direita, ele vai se adaptar para escrever agora com a mão esquerda. A mão que está comprometida, ele esquece. E esse é o problema. Ele vai deixar ela inativa, quando na verdade ele tem que ativar ela. Ele tem que ativar. Existe um tratamento para isso, inclusive para você prender a mão que está boa, para forçar a movimentar a mão. A família, muitas vezes, fica com dó. Né? E essa dó, eles vão lá ajudar. E agora, tudo, né? Não é isso, não pode ajudar. Sim. Não é porque você é malvado. Você tem que deixar ele estimular a área do cérebro que precisa ser readequada nesse momento. Isso só é possível se ele se esforçar para isso. Se não tiver o esforço, o estímulo, isso não vai acontecer. Não vai andar, com certeza. Antes da pergunta do Sivaldo, doutor Igor, a gente está falando sobre aquela questão das causas do AVC e você foi muito enfático na alimentação e no sedentarismo. Muitos especialistas falam em um número aproximado de 70% dos brasileiros com sobrepeso ou obesidade. Nós estamos falando aqui de um número, eu não sei nem quantas vezes maior do que esses números que nós temos da pandemia. 70% da população nacional é muita coisa. Se essas causas estão relacionadas ao AVC, nós estamos numa pandemia também desses problemas enorme. Então, já pode aguardar que isso vai chegar em algum momento. A conta vai chegar. Sim. E em adultos jovens, em adolescentes, acima do peso. Ainda ontem participei de uma conferência que estava abordando essa questão do jovem estar cada vez mais inativo. O jovem do passado era ativo e jogava futebol e subia em árvore. Hoje ele faz tudo isso pelo computador. Ou seja, a atividade física é zero. E a atividade física,
ela funciona não apenas para deixar os músculos saudáveis e bonitos. Sim. A atividade física ela é fundamental para a saúde do seu cérebro. Quando você inicia um movimento, seja ele qual for, o início do movimento parte do cérebro e o final do movimento termina no cérebro. Então você tem aí um feedback desse movimento no cérebro. Então, cada vez que você se movimenta, você está fazendo um bem para o seu cérebro. Ficar inativo é deixar o seu cérebro, vamos dizer assim, sem, né, essa possibilidade de melhora. Com certeza, esse é um detalhe importantíssimo, porque é a partir daí que os especialistas, inclusive a própria população, vai entender como tudo isso funciona para poder realmente ter essa dinâmica e cuidar melhor. E essa questão da alimentação e do sedentarismo, todos, mas sem exceção, todos que passam aí reforçam, falam como uma base para cuidar de qualquer problema de saúde. Olha só, não precisa de muito dinheiro para você se readequar. Fala assim, mas as pessoas conseguem porque elas vão na academia. Bom, você não precisa de ir na academia para se manter com o corpo em ordem. Então, a Organização Mundial da Saúde sugere que você faça 10 mil passos por dia. 10 mil passos por dia, você sai da zona de sedentarismo. Aí o telespectador deve estar pensando, como é que eu vou contar isso tudo? Existe um equipamento para contagem de passos. Se você não tiver condições de ter o equipamento, chama pedômetro, na internet deve estar na casa de R$25. Os smartphones já têm aplicativos que fazem isso. Então, se você vê alguém correndo com o smartphone preso aqui no braço, ele está contando os passos ali. Então, no final do dia, fiz 9 mil passos. Só dar 2 voltas no quarteirão, você já completou os 10 mil passos, saiu da zona de sedentarismo, se afastou do risco de aparecer os acidentes vasculares em você. É simples, né? Basta querer. Exatamente. E algumas outras soluções super práticas assim do dia a dia, descer um ponto antes ou um ponto depois, você já caminha mais um pouco. Se no seu trabalho você é possível subir e descer as escadas também. Coisas simples, mas que vão ajudar exatamente nessa... Tudo isso que o doutor falou, gente, Mas as pessoas, as pessoas preferem a escada rolante e o elevador. Sem dúvida. Vamos atender outra ligação, claro. Doutor Igor? Quem vai falar com a gente agora é a Beatriz, e ela fala lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Beatriz, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir direitinho? Sim, estou ouvindo. Muito bom, Beatriz. Olha só, pode ficar à vontade, tá bom? Para fazer a sua pergunta. Doutor Igor também já te escuta. Vamos lá. Alô, Beatriz, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, Beatriz. Olá, Beatriz, boa tarde. Então, estou ouvindo, ok? Ô, Beatriz, vamos lá. Pra gente conseguir acertar aqui. Me escuta só pelo telefone, tá bom? Pode abaixar o volume do seu televisor, porque daí esse tempo entre eu falar e você responder fica menor. Tá certo? Pode falar agora? Pronto, agora sim. Pode fazer a sua pergunta. Tá bom, então. Eu estou vendo o doutor falando sobre o tempo de socorrer, né? A pessoa faz muita diferença. Isso que aconteceu com a minha mãe. Ela teve uma dor de cabeça muito forte e a gente ficou um tempinho automedicando, viu que não dava certo, mas ela teve essa questão da fala, que ele falou e realmente foi tudo igualzinho. A fala fica estranha, né? A fala da pessoa, a gente não sabia o que fazer, corremos para socorrer. Então, o tempo de socorrer realmente faz toda a diferença. Sim. E no hospital onde ela ficou, internada, o resultado foi que o médico não identificou a isquemia, fez uma tomografia, né? Uhum. E a isquemia não foi identificada, hemorrágica ou a outra. Ele disse que seria transitória. Tá. E minha pergunta para ele se isso é possível, que quem identificou mesmo foi um clínico, né? Uhum. Isquemia transitória, ela trata com neuro. E ela toma remédio para evitar AVC. Tá. Né? E tem dia que ela não quer tomar, né? Tá bom, e Beatriz. A minha dúvida é essa. Tá bom, Beatriz. Obrigado, viu, pelo seu relato, pelo seu depoimento também. Primeiro concordando exatamente com tudo que o doutor descreveu e depois falando dessa questão aí que os médicos levantaram, doutor. Existe sim essa isquemia transitória, que falta sangue e depois volta, falta sangue e depois volta. Isso é um dilema na mão do médico
para determinar a causa disso e o tratamento, mas não tem para onde correr, precisa passar com o neurologista, ele precisa acompanhar isso muito de perto, porque as isquemias transitórias, elas antecedem uma isquemia permanente. Então, o médico precisa acompanhar isso de perto, né? Graças a Deus, parece que está tudo bem, mas quando o cérebro falta o oxigênio, e principalmente a glicose que vem junto no sangue, o cérebro fica confuso. Isso acontece não apenas no AVC, mas, por exemplo, se a glicemia, a glicose baixa demais, a pessoa também ela fica sem falar coisas conexas, né? Então, fala coisas fora do contexto ali, mas normalmente a pessoa sabe, não, a glicose está baixa, precisa elevar a glicose e volta tudo ao normal. Mas esse é um sinal muito interessante que as pessoas precisam saber. Ó, a gente conhece a nossa família aqui, né? Mudou a forma como fala, está falando coisas que não fazem sentido, não esperem melhorar. Leve para o pronto-socorro, é isso que vai determinar. Chega no pronto-socorro, vão fazer exames específicos para saber de que tipo se é, e eles vão intervir. Em casos assim, doutor, onde a Beatriz relata, né, da mãe, onde ela já apresenta essa propensão, vamos dizer assim, essa questão de alimentação, de atividade física, indicada pelo neurologista, que ela já faz o acompanhamento, é fundamental também, porque a tendência é a pessoa parar mais ainda, né, com susto. Ficar inativo. Primeiro, o médico precisa fazer uma avaliação e permitir o exercício. Normalmente permite, a não ser que tenha algum complicador muito importante que impeça isso. Mas normalmente ele sugere, não, tem que fazer o exercício, você precisa consumir esse excesso de, vamos dizer assim, de gordura que está presa na parede dos vasos sanguíneos, isso só consome, né, movimentando os músculos. Então, precisa fazer atividade física de forma controlada. Mas aí não só atividade física, uma alimentação também deve ser bastante controlada. E aqui eu falo sobre o estresse, os hormônios que, quando você está em situações de estresse, são produzidos, eles aumentam o depósito de gordura na parede dos vasos sanguíneos. Então, são 3 fatores aí. Se você tem uma vida extremamente alucinante, se você não pratica atividade física, sua alimentação é fast food, você é um forte candidato ao acidente vascular. E o doutor fala assim, é pouca gente assim não, né? Isso é a regra, né? A exceção, infelizmente, está do outro lado e a gente precisa cuidar realmente dessa questão. Doutor, para a gente caminhar para o finalzinho desse bloco aqui, e aí na sequência a gente vai aprofundar o tema, quais são as principais sequelas relacionadas ao AVC? Olha só, as sequelas motoras, elas são muito visíveis. Você vê uma pessoa caminhando pela rua com o membro em padrão flexor, arrastando uma perninha, você fala assim, olha, ele teve um AVC. Esse é visível, mas de repente se você para conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa não consegue mais se expressar, a comunicação verbal foi embora. Então é comum, por exemplo, um indivíduo que tem o lado direito comprometido, normalmente ele tem problema de fala. Então a gente chama disso de afasia. E tem 2 tipos de afasia. Tem a afasia que o paciente ele entende tudo que você fala, mas ele não consegue falar. Ele não consegue produzir a resposta que ele gostaria. Precisa fazer um trabalho importante com o fonoaudiólogo. Tem um outro tipo, chama de afasia de Wernicke. Essa afasia de Wernicke, o paciente, uma área da compreensão da fala, ela foi completamente lesionada e ele não consegue mais compreender o que você fala. Então você fala com a pessoa, ela não sabe do que você está falando, é como se ela tivesse desaprendido a língua, né? A outra tem até um sinal muito interessante, eu já vi em vários pacientes, que você pergunta, por exemplo, assim, Dona Maria, está tudo bem com a senhora? E aí a resposta que a paciente deveria dar era assim, não, está tudo bem comigo e com você. Mas ela não diz isso, ela quer dizer isso, mas ela diz outra coisa no lugar. E aí ela fica bastante confuso. Esse é um tipo de sequela de um AVC que acontece no hemisfério esquerdo, do lado esquerdo do cérebro. Precisa fazer um trabalho importante com o fonoaudiólogo para retomar isso. Retoma isso, isso é recuperado. Principalmente se for em mulheres, porque a área da fala da mulher no cérebro não é piada, a área do cérebro da mulher é mais desenvolvida que do homem. Então, quando perde a fala,
volta com uma velocidade maior. Rapaz, olha só, eu vou confessar, viu, doutor? Tirando as motoras e as da fala, eu nunca tinha escutado sobre as outras também, mas é bom que nós vamos ter oportunidade de, no próximo bloco, aprofundar cada uma delas, entender como elas funcionam e, principalmente, falar sobre os tratamentos, como vai funcionar as intervenções em cada um desses casos. Nós vamos precisar fazer nosso primeiro intervalo no bate-papo. Aproveita essa paradinha para mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu relato. Você pode usar o nosso telefone, código 11 3337 5886, ou se você preferir, o meu perfil lá do Instagram, @zeca_pereira. Escolha o caminho que for mais fácil e envie a sua participação, tá bom? Consulta o doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho. Hoje nós estamos falando sobre sequelas do AVC, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, por uma conversa super bacana, de muito aprendizado, o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta e neurocientista, ele tem nos ajudado a entender sobre o tema. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre o que é o AVC, causas, sintomas, como identificar, como socorrer, algumas ideias nesse sentido. E no final, nós encerramos com as principais sequelas e agora nesse bloco nós vamos retomar a partir daí para a gente falar exatamente sobre as sequelas relacionadas ao AVC. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só reforçar com você bem rapidinho o nosso QR Code, olha lá, já apareceu aí, canto superior do seu televisor, todo início de bloco ele aparece, aproveita, porque essa ferramenta foi elaborada para você chegar bem rapidamente lá no nosso canal do YouTube. Só você aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e pronto, você é direcionado para lá, tá bom? Chega lá, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ser informado sempre que um vídeo novo for postado, tá? Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, celular, tablet, computador, do jeito que você preferir. Além de você poder assistir todas as entrevistas. Perdeu um bate-papo que você queria, precisou ir embora antes, chegou no meio do caminho, você consegue acessar todo o nosso conteúdo por lá. Só observe um detalhe que é importante, esse conteúdo ele vai ficar disponível lá uma semana depois, tá bom? Porque esses vídeos precisam passar por um processo de edição para ficar disponíveis para a plataforma. Então, uma semana depois eles estão disponíveis lá e normalmente todos os nossos programas são disponibilizados lá, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você poder fazer parte dessa nossa comunidade lá no YouTube. Bom, doutor Igor, nós encerramos o bloco anterior falando sobre as principais sequelas. Motora, fala e algumas outras questões aí. Tem umas mais específicas. Que eu gostaria inclusive de começar por elas e depois a gente vai para aquelas que, não sei se são mais comuns, mas são mais visuais, né? E de maneira geral todo mundo consegue relacionar mais facilmente. Mas aquelas questões relacionadas à compreensão, a falar, pensar, mas não falar, são questões que eu particularmente fui pego assim, com uma novidade. Por que elas aparecem? Depende da área que é atingida? Como é que isso funciona? O tipo da sequela, tem pessoas que têm problema de memória, porque a área ali da memória foi comprometida. Tem pessoas que têm problemas cognitivos, porque a área da cognição foi comprometida também. A área motora normalmente é a mais afetada, por isso que a gente vê mais pessoas com sequelas motoras andando por aí. Aí é fácil de associar, olha, tá puxando a perninha, a mãozinha está flexionada, teve um AVC. Mas aí depende e, obviamente, cada caso é um caso. Vamos pegar essa que a gente chama de afasia de Broca. Bom, a fala, só existe fala no hemisfério esquerdo, no lado esquerdo do cérebro. A área da fala, ela fica mais ou menos aqui, a gente chama de área de Broca. Aqui, ó. Essa área de Broca, a função dela é produzir a fala, mas não é ela que determina o que você vai falar. O que você vai falar é determinado aqui no córtex pré-frontal. Então, há uma ligação dessa área do cérebro com a área da fala. Essa parte da frente está boa, mas a parte da fala não está boa.
você sabe o que quer dizer, mas a fala, ela não vai sair. Então, a sua comunicação verbal, ela está comprometida. Em alguns casos, já acompanhei de ficar gravado uma palavra só. Eu falei do caso da Dona Maria, né, que eu utilizei como exemplo, mas eu já vi paciente que a família garante, olha, nunca falou um palavrão na vida, ficou gravado um palavrão apenas. Você pergunta uma coisa, ele responde só aquilo. Responde só aquilo, só aquilo. Volta com o tratamento. Se a pessoa insiste no tratamento, você falou no primeiro bloco, você ganha um pouquinho um pouquinho por vez. Não tem milagre, né? Não tem, toma uma pílula e volta tudo ao normal. É aos poucos, as pessoas precisam entender isso. Problemas neurológicos, né? Tratamento neurológico, ele normalmente é demorado. Mas quem trabalha com essa área, por exemplo, o fisioterapeuta neurofuncional, ele gosta muito do resultado, porque é um paciente que teoricamente perdeu os movimentos e você ajudou ele a recuperar os movimentos, ou o fonoaudiólogo que ajudou ele a recuperar a fala. Isso é muito gratificante. Há um vínculo muito intenso, porque normalmente são 3 sessões semanais. E isso vai determinar, inclusive, a evolução do paciente. Infelizmente, tem pessoas que não têm condições, ou a cidade que mora não oferece, as pessoas não têm condições de arcar com um tratamento desse, que não é um tratamento barato. E aí as sequelas perduram por um tempo maior, mas não pode abandonar, tem que fazer o tratamento até resolver o problema. Inclusive, normalmente, doutor, a comemoração maior pelos resultados, normalmente é do profissional, né? O paciente, ele ainda fica meio querendo mais, né? Mas o profissional que comemora cada passo que é dado. É tão engraçado que para o paciente, a gente fala isso nos bastidores da clínica, que o objetivo do paciente, ele muda de uma semana para outra, né? Eu tive um paciente que logo na primeira consulta falou, qual é o seu objetivo? Meu objetivo era poder pentear o cabelo sozinho, porque a mão não funciona direito. 15 dias depois ele já começa a pentear o cabelo, ou seja, houve uma evolução muito boa, mas ele quer mais. Falei, e agora, seu objetivo qual é? Eu gostaria de deitar no sofá com a mão na cabeça. Vai evoluindo. Então, o paciente precisa entender que não é uma sessão, a mão está ali padrão flexora, e a semana que vem já pode fazer o que ele quer. É aos poucos, é gradativo isso. Problema neurológico é complexo de se resolver, mas com o tratamento correto é possível sim resolver. Nessas questões, principalmente relacionadas à cognição, doutor, de fala, pensa, mas não sai, ou fala, mas não entende, elas são bem limitadoras para a questão da vida. De repente, então, a pessoa tinha uma atividade profissional, exercia sua atividade, e isso vai ser... A questão física é um limitador também, mas talvez menos do que essas questões cognitivas. A pessoa, basicamente, vai precisar se dedicar ao tratamento. Isso. E presta atenção, imagina uma pessoa que trabalha, sei lá, com a voz, falando, se comunicando, e tem um problema desse. Esse tem uma sequela extra, que não é uma sequela física, mas é uma sequela de caráter emocional. Nossa, sim. E isso mexe demais com o emocional. E aí esse paciente, ele não quer mais fazer as sessões, ele entrega, sabe? Eu entrego os pontos. Nesse momento, o apoio da família é fundamental. Pega ali, leva, né? O profissional, ele precisa, eu sempre digo, inclusive para os meus alunos, eu sou professor, eu falo, olha, escreva tudo o que aconteceu, o que você percebeu nesse paciente nas primeiras sessões, que na medida que vai evoluindo, a gente não percebe que está evoluindo. Depois se compara o antes com o depois, 1 mês depois, 2 meses depois, 6 meses depois, para saber a evolução. Olha o quanto a gente evoluiu. Fala para o paciente, olha, você chegou e estava aqui, hoje nós estamos aqui, precisamos chegar aqui nesse nível, mas a gente já está evoluindo, ou seja, nós estamos subindo a escada. Isso melhora o astral do paciente. O paciente vai levantar cedinho na outra sessão para vir fazer, porque ele sabe que está tendo efeito e que ele vai chegar no objetivo dele, que é a cura. Com certeza. Eu imagino que já existam estudos também relacionados a questões relacionadas à depressão
principalmente em pacientes com AVC, assim, com essas sequelas, também deve ser um número bem grande, né? Pois é, porque mexe com a questão emocional. Sim. Aí, boa parte da população já é predisposta a ter problemas de depressão. Isso é um gatilho importantíssimo para a pessoa. Eu conheço um caso um casal que eles se separaram após o AVC do marido, né, do esposo, e ele estava funcionando bem, estava respondendo bem ao tratamento, e quando houve a separação, né, parece que retiraram da tomada, ele regrediu tudo, por conta do emocional que abalou a fisiologia, né? Então, a forma como funciona o seu cérebro mexe com a fisiologia, e isso foi extremamente nocivo para ele. Com certeza. Quando a gente fala daquelas questões motoras e relacionadas à fala, quais são os tratamentos, doutor, que normalmente são utilizados? A gente já falou aqui alguns detalhes de fisioterapia, muita gente pergunta sempre de cirurgia, se é possível, como é que funciona, o que a gente pode utilizar? Não tem cirurgia para reverter isso. As cirurgias são feitas para reparar o dano que existe ali, mas com uma sequela específica, não, a não ser que seja uma doença específica, como, por exemplo, a doença de Parkinson, que existe já microchips para instalar para suprir ali com neuroestimulação. Exato, então isso daí já existe. Né? Deve estar em hospitais importantes aqui do Brasil, já funciona. Mas de uma forma geral, é só com estimulação. Então, para a área da fala, precisa de um fonoaudiólogo e existem exercícios específicos para ativar essa área. O cérebro funciona mais ou menos assim. Os neurônios, eu vou representar cada mão aqui um neurônio, eles formam essas conexões que a gente chama de sinapse. Quando um neurônio morre, o circuito fica ali disfuncional. Então, se você não estimular, vai ficar assim para sempre. Se você estimular, esse neurônio que sobrou, ele passa a crescer, o que a gente chama de dendritos, para procurar outros neurônios que estão íntegros. Isso é o que chama de neuroplasticidade. Não repõe a célula que foi perdida, mas ele consegue se adaptar. Então, a informação passa para um outro que pode chegar até o órgão-alvo e aí retoma a função que foi perdida. Às vezes não retoma a função como era antes, mas a função, o paciente consegue falar. Vamos dizer que a voz não fica 100%, mas ele agora já consegue criar a palavra e produzir aquela palavra. Ou seja, a comunicação verbal dele foi retomada. Se não fazer o estímulo, não volta. Agora, se fizer o estímulo, você consegue reverter. Com maior ou menor velocidade, dependendo de alguns fatores, como idade, como atividade intelectual que a pessoa exerce, vai voltar mais ou menos rápido. Mas precisa fazer o tratamento, não tem para onde correr. Aí, nesse caso, não há milagre. Exatamente. O doutor Igor já deixou claro que essa é uma questão que a ideia inicial é que venha com a idade, com o tempo. Claro que pessoas mais jovens estão tendo também por conta do estilo de vida que a gente já comentou. Normalmente, quando a gente pensa em respostas assim, a tratamentos, o nosso olhar sempre vai para quem é mais jovem. Vai responder melhor, vai ser mais fácil. Mas quando a gente mira nesse público, de repente já da melhor idade, que teve esse tipo de problema, como é que funciona essas questões dessas respostas ao tratamento, imaginando exatamente essa dificuldade maior que é um padrão, vamos dizer assim. Para quem está de fora, né, no meu caso, eu normalmente vou imaginar isso. A pessoa tem mais idade, vai responder mais lentamente ao tratamento. Como é que isso funciona? Basicamente é isso. As reações bioquímicas estão desaceleradas. Quanto maior a idade, mais lentas são as reações bioquímicas. Veja, eu digo que elas são mais lentas, eu não disse que elas são ausentes. Então, se existem essas reações bioquímicas, há como funcionar, há como se adaptar. Então, se está vivo, é possível se reorganizar de alguma forma. É claro que se acontecer isso com um jovem de 10 anos de idade, a evolução é muito mais rápida porque o organismo desse jovem já está em processo de desenvolvimento ainda. Né? Uma pessoa que tem 80 anos já houve todo o pico do desenvolvimento e agora entrou naquela fase de declínio. Mas ainda assim é possível. Então as pessoas inclusive perguntam, é mais ou menos a mesma ideia. É possível aprender alguma coisa aos 90 anos? É claro que é possível, está funcionando. Não aprende como uma criança de 5 anos, mas
é possível aprender sim. Então, é possível o cérebro de um senhor de 100 anos se regenerar? É claro que é possível, só que precisa de estímulo para isso. Quando a gente fala principalmente dessa questão motora, doutor Igor, a gente imagina exercícios relacionados mais à questão física. Queria que o doutor explicasse então a relação disso, porque às vezes o músculo está ali travado, né, preso, mas por um comando da cabeça. Exatamente. O que precisa trabalhar não é necessariamente o músculo, mas a cabeça. Como é que vai funcionar esse tratamento nesses exercícios, nessa atividade que é feita? É isso. O músculo está ali, nesse padrão, porque uma área do cérebro foi lesionada, essa área que comanda essa parte do corpo, essa área foi lesionada. Então, lembra que no começo da entrevista eu falei, olha, o movimento começa e depois termina no cérebro, né? O que eu preciso fazer? A gente chama isso na fisioterapia de adequar o tônus. Antes de fazer qualquer outro tipo de exercício, eu preciso fazer um trabalho de alongamento para que esse padrão flexor, ele deixe de existir momentaneamente. Eu tirando desse padrão flexor, há uma resposta no cérebro. O cérebro começa a perceber que, olha, o membro que estava comprometido, ele agora está em posição, vamos dizer assim, em posição funcional. Aí sim eu começo a fazer os exercícios específicos, que são exercícios funcionais. Então a ideia é tornar esse paciente o mais independente possível. Então para isso eu preciso fazer movimentos, trabalhar movimentos que o tornem independente, como se alimentar, como fazer a própria higienização. Então, a gente vai realizar movimentos como, por exemplo, de levar a colher à boca. Vamos trabalhar esses movimentos. Aos poucos, esse movimento vai se tornando, vamos dizer assim, mais familiar para esse paciente. A gente precisa evoluir para movimentos mais complexos, até que ele já atinja um nível de independência que ele não precise mais do tratamento. E aí ele consegue evoluir por si só. Muito bom. Doutor, eu vou pegar a pergunta da Maria de Jesus, que chegou aqui. Primeiro, ela elogia o tema, elogia a participação do doutor, as explicações obrigado, também. E ela pergunta, ela quer um pouquinho além dos sinais que o doutor já explicou aqui, que são característicos do AVC. Porque ela diz que durante essa pandemia ela ficou muito estressada por conta de tudo que aconteceu. E ela fala que ela acordou diversas vezes e sentia a língua inchada, como se não coubesse dentro da boca. Ela falava que ficava apavorada com isso em algumas vezes. E ela pergunta se isso pode ser um sinal também de alguma questão relacionada ao AVC. Não, eu não conheço esse sinal como algo inicial de AVC. Já ouvi falar até relacionado a infarto, mas sobre a AVC eu nunca ouvi falar nada parecido com isso. Provavelmente você teve, sim, uma crise de ansiedade. Sim. Extremamente comum nesse período que a gente, principalmente lá no meio do mês de março, isso aconteceu demais com as pessoas. E aí a gente entra na internet e vê lá os sites que já dão todos os sintomas e você fala assim, puxa, eu tenho 2 desse daqui, né? Devo estar com problema X ou com problema Y. É interessante falar para um amigo telespectador que se você acreditar que está com a doença X ou Y, o seu cérebro produz todos os sintomas para você realmente acreditar que está com aquela doença específica. Nossa, eu fico imaginando então durante essa pandemia, quando essas questões acontecem ficavam repetindo, como é que isso funcionou na cabeça de todo mundo, deve ter sido uma loucura. Já que a gente falou de sintomas, vou aproveitar também a pergunta da Fabiana, então, ela fala da mãe. Ela fala que a mãe às vezes fica com o braço esquerdo e a perna esquerda dormente, gelada, e a língua enrolando. Aí ela pergunta se podem ser sintomas do AVC também. Pode, mas também não pode. Tá. Para saber, precisa, quando acontecer, tem que procurar a equipe especializada. Porque isso é comum em pessoas que estão funcionando acima do limite, estão em estresse, têm sintomas parecidos. Pé e mão gelados, né, ou qualquer parte do corpo gelada, significa que o sangue não está chegando ali. Então, de repente, pode ser algum problema de ordem vascular. Mas, para ter certeza, precisa procurar a equipe para fazer exames específicos. Veja que eu estou de longe aqui, a gente está apenas supondo, claro, né, não dá de forma alguma, com informações muito genéricas, fazer algum tipo de diagnóstico, né? Mas a pessoa precisa ter isso em mente, que pode ser
Então, mas quem vai dizer se é ou se não é a equipe especializada. Com certeza, a gente sempre reforça isso, o doutor Igor deixou isso muito claro, nada do que a gente fala aqui vai substituir a sua consulta com o médico, a procurar um especialista, aí até o pronto-socorro, se for a necessidade. O doutor Igor falou baseado aqui na literatura, naquilo que acontece de maneira geral. Mas ele já disse que cada caso é um caso e precisa ser muito bem analisado. Vamos atender uma outra ligação, mais uma telespectadora na linha. Quem vai falar com a gente agora é a Raquel e ela fala de Garça, aqui interior de São Paulo. Raquel, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo direitinho, Raquel? Sim, um pouco baixo, mas perfeitamente. Muito bom, Raquel. Então, olha só, o doutor Igor também já te escuta. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Então, boa tarde, doutor. Eu queria saber, assim, que em 2009 eu passei mal, depois de um nervoso, e eu fiquei assim como o senhor está falando aí, né? Eu comecei a perceber que eu comecei a conversar, eu repuxava a boca para o lado, e o braço esquerdo também ele ficou formigando e pesado por uns 2, 3 meses, e o lábio, a língua pesada formigando também. E assim, eu ia falar, mas eu não conseguia. Eu sabia o que eu precisava de falar, mas eu não conseguia soltar aquilo, assim, a frase completa do que eu precisava de falar. Aí eu fui recuperando tudo, fui no médico, ele passou fluoxetina, não gostei, porque ele falou que era nervoso, eu estava com depressão, e eu não estava com depressão. Certo. Quando foi em 2018, assim, aconteceu novamente, mas eu fiquei com o corpo todo pesado, dormente, na parte da manhã. Fui socorrida e na parte da tarde começou uma dor de cabeça, fiquei a semana toda. E agora, e com o problema também de falar, repuxar a boca, agora é menos. Tá. Mas acontece que agora eu fiquei assim meio que esquecida, né? Minha mente sempre foi um computador. E eu sempre, agora eu fiquei esquecida. E eu gostaria de saber se seria necessário, importante eu ter um acompanhamento, se for investigar, se descobre se for um princípio, alguma coisa assim. E eu agradeço. Imagina, Raquel, a gente que agradece a sua participação, o carinho da sua audiência também. Ela precisa procurar a equipe médica, o neurologista, no caso, o outro profissional, por exemplo, o geriatra, dependendo da situação. Ele vai solicitar um exame de imagem do cérebro, que pode ser uma tomografia ou uma ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que me dá uma qualidade de imagem maior, para o médico tentar identificar dentro do cérebro se tem algum tipo de lesão que pode justificar os sinais que ela está se referindo. Ela falou que o médico passou um remédio específico, é um remédio que se passa para as pessoas que estão, vamos dizer assim, estressadas ao extremo. De repente ele identificou isso em você, que é um problema de ordem comportamental, que me pareceu, pelo sinal que ela me disse, pareceu mesmo, então parece que o médico tomou a decisão correta. Ainda assim, persistiu, não tem jeito, precisa fazer um exame para identificar, inclusive, se aconteceram pequenos infartos no tecido cerebral, que é a isquemia. É possível, o indivíduo vai fazer apenas uma ressonância de rotina, aparecem pontinhos que chama de gliose, né? O cérebro, houve a morte do tecido, mas em focos pequenos, e é uma espécie de cicatrização. E aí o médico consegue determinar, você teve uma isquemia que uma dessas, de repente, pode justificar o sinal, o sintoma que você tem. Mas, nesse caso, precisa fazer um exame específico para determinar se é ou não. Muito bom, Raquel. Obrigado, viu, pela sua participação. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo, doutor. Aí, na volta do intervalo, eu vou querer que o doutor Igor responda a seguinte questão, baseado na informação que a Raquel deu. Ela fala que ela lembrou detalhadamente, em 2009, por conta de um nervoso que eu passei, aconteceu isso. E eu quero saber se uma determinada situação pode realmente ser o gatilho, o start para o AVC. Mas isso ele vai responder na sequência, na volta do nosso intervalo. Aproveita para mandar sua pergunta. Código 11 3337 5886 se você preferir o telefone, ou o @zeca_pereira se você preferir as redes sociais, meu perfil lá no Instagram. São 2 minutinhos de intervalo, elabora sua pergunta e manda, porque no próximo bloco nós vamos reservar um tempinho aqui
perguntas e respostas com o Dr. Igor, tá bom? E utilizando a sua pergunta, tá certo? O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, para esse que infelizmente é o nosso último bloco, mas a gente ainda tem muito tempo para conversar e aprender sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós estamos falando sobre sequelas do AVC, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, uma conversa super agradável, o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista, ele tem nos ajudado a entender sobre o tema. Antes da gente retomar a nossa conversa, ele vai responder sobre a dúvida da Raquel, que ela deixou no bloco anterior, a pergunta que eu deixei. Rapidamente, deixa eu reforçar com você o nosso QR Code, canto superior do seu televisor, todo início de bloco ele aparece. Aproveita esse momento para você ser direcionado lá para o nosso canal do YouTube, é uma maneira bem fácil de você chegar lá, aproximou o celular, câmera fotográfica habilitada, você vai até lá. Chega lá, se inscreva no canal e ativa as notificações. Lá você acompanha a nossa programação simultaneamente, tá bom? Seu celular, tablet, computador, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, pois elas ficam lá armazenadas. Você pode compartilhar também o conteúdo desses vídeos, tá bom? Se você gostou, quer enviar para alguém, lá também é muito fácil de você fazer isso. Detalhe importante para você se localizar por lá. Tenha em mente a data que o programa foi exibido, a data que o programa foi ao ar. Porque é pela data que o conteúdo fica salvo. Então você vai lá no localizar, coloca o dia do programa que você queria assistir, ou quer rever, ou quer pegar alguma informação, e aí rapidamente você vai localizar o conteúdo que você está procurando, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Doutor Igor, a Raquel no bloco anterior, ela falou que ela identificou toda aquela sequência de problemas que ela teve por conta de um estresse, um nervoso muito grande que ela passou em um determinado momento do ano de 2009. O AVC pode ser causado por algum estresse muito forte, por algum momento determinante, assim, que a pessoa vai, lembrar na hora? Pode sim, pode sim. Então vamos imaginar, a pessoa teve um estresse e foi muito grande, né? Isso mexe com a fisiologia, isso mexe inclusive com a pressão arterial. Conheço pessoas que tiveram hemorragias por conta de passar um estresse muito grande. Então, sim, é bem possível o estresse ter sido gatilho para o problema da colega. Muito bom. Vou pegar agora algumas perguntas que chegaram aqui pelo meu perfil no Instagram, para a gente fazer nesse momento aqui um jogo bem rápido, doutor, de perguntas e respostas, usando as dúvidas dos telespectadores para a gente falar sobre o assunto. O internauta não se identificou, mas ele fala que ele teve um AVC em 2010 e ficou com sequela. E ele tinha muita dificuldade para andar, ele fazia hidroterapia, mas aí ele parou por conta da pandemia. E aí, inclusive, ele pergunta se existe outro exercício que ele pode substituir. Eu imagino que até em casa, né? Já que em alguns lugares as academias estão fechadas ainda. A gente precisa saber o nível de independência dele, tá, né? Para sugerir alguma coisa. A hidroterapia é fantástica. Logo que esse paciente recebe alta médica, ele, por exemplo, não consegue se manter de pé em equilíbrio, dentro da piscina ele consegue manter-se equilibrado, então consegue fazer esse trabalho de excitabilidade do cérebro com o paciente em pé. O cérebro vai reconhecer aquela posição. Dali a gente já evolui para ele em solo, considerando todos os sistemas de segurança. Então, a gente faz o paciente que recebeu alta rápido, de imediato ali do médico, numa plataforma que tem onde a gente segurar. Se o paciente desequilibrar, ele consegue se segurar, a gente consegue segurar o paciente, né? Mas isso depende do nível de independência que esse paciente tem, tá? E aí eu não posso sugerir um exercício desse tipo para você, porque eu não sei isso ainda, pode ser arriscado se eu fizer isso com o paciente. Sim, com certeza. Doutor, chegou uma pergunta aqui que é bem interessante, e aí também, doutor, fique à vontade, porque às vezes a gente ainda não tem todas as informações sobre essa questão da Covid-19, que é tudo muito recente. Eu já li alguns estudos relacionados a problemas cardíacos.
A Ravena, ela manda o seguinte, que ela teve Covid-19 e ela sente agora muita dor de cabeça e aperto na veia do pescoço e bochecha dormente. E ela pergunta se pode ser um início de AVC. E se, além disso, já tem algum estudo relacionando a questão da Covid-19 com o problema do AVC? Já tem. Tá. Então, inicialmente, o coronavírus afeta os pulmões, mas posteriormente descobriu que ele afeta também rins, um sinal muito importante que é a perda do olfato, que é a anosmia. Posteriormente descobriram isso. E é mais recente, mas perceberam que algumas pessoas ficavam com a necrose na extremidade dos dedos. Necrose porque o sangue não está chegando lá. Então, há um fator que, dentro da doença, né, dentro da Covid-19, que aumenta a coagulação e a formação de trombos, né? Esse sangue coagulado não vai permitir a oxigenação de áreas específicas. Isso aumentou o índice de isquemia no cérebro relacionado com a Covid-19. Então, é uma realidade. Inclusive, doutor, você vai poder explicar até um pouquinho melhor essa questão, que acabou de chegar uma pergunta aqui da Luciane. Ela fala que ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela fala que o sogro teve 2 AVCs e ele está hospitalizado, e aí ela fala. E falaram que foi em função de trombos. E ela pergunta, o que seria isso? Então, pensa o sangue como se fosse a água que flui por dentro de uma mangueira. E por algum motivo, essa água que flui na mangueira, ela formou blocos de gelo. O sangue é da mesma forma, o sangue é líquido, mas o sangue, as células que formam o sangue podem se aglutinar e formar algo sólido dentro do vaso sanguíneo. Esse sólido, a gente chama isso de trombo, quando ele está preso. Quando ele se solta, ele vira embolia. E ele vai obstruir a artéria mais fina. Ele vai obstruir e aquela parte que ficou sem oxigênio vai funcionar sem, e se for no cérebro, vai morrer. Doutor Igor, separei mais uma perguntinha que chegou aqui pelo Instagram. Nós já até comentamos sobre isso, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho e reforçar para que as pessoas consigam entender e ver a necessidade exatamente de um acompanhamento médico e de que cada caso é realmente um caso. A pessoa pergunta se é possível, quem teve um AVC, voltar a fazer atividades físicas. Olha, não só é possível, como é recomendado, a não ser que a pessoa tenha algum complicador que não permita que ela faça atividade física, mas ela precisa se exercitar, inclusive para a saúde do cérebro dela, né? A gente sabe que a atividade física faz bem para o coração, faz bem para os músculos, mas agora, se você não sabia disso, a atividade física ela é um excelente remédio para o seu cérebro, então deve-se fazer sim. Com certeza, esse é um detalhe importante, né, do que a gente inclusive comentou, inclusive uma pergunta que chegou da hidroginástica, que é interessante a gente observar, que cada caso vai ser direcionado para a especificidade daquela pessoa. Exatamente. O tipo de exercício, como fazer a quantidade, o modo. A intensidade. Exatamente. Então, às vezes fica muito claro que a pessoa vê e hoje conteúdo de rede social é muito vasto. Tá tudo pronto ali, né? Exatamente. E às vezes a pessoa teve resultados, fez aquele tratamento, mas é para ela. Exatamente. Não adianta copiar que não vai dar certo. Exatamente. Posso fazer só uma correção? Claro. Eu estava explicando para a telespectadora de Porto Alegre, e eu falei, olha, se obstruir a área, vai morrer, a área do cérebro que vai morrer, por favor, não é o paciente que vai morrer, tá? Sim. Então, se obstruir uma artéria que vai para uma área do cérebro, essa área do cérebro, ela pode morrer, tá bom? A Sandra, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ela fala que ela foi diagnosticada com microangiopatia, e ela pergunta se é a mesma coisa que isquemia. Ela tem uma doença, né, no vaso sanguíneo. Quando a gente fala de ângio, a gente está sempre se referindo aos vasos. Então, são os vasos do cérebro, né? Ela não especifica qual é ou se é em todos. Significa que ela pode ter suscetibilidade a desenvolver algum tipo de isquemia. Então, isso deve ser muito bem acompanhado. Com certeza, sempre de perto por um especialista, a gente sempre reforça aqui todas as orientações que são dadas, elas não substituem de modo nenhum
você procurar um especialista e o acompanhamento do médico também. Vou registrar aqui rapidinho, doutor, antes da gente retomar aqui as próximas perguntas. Olha, a Magda mandou mensagem elogiando bastante as explicações do doutor Igor, o programa, a temática. A Iraci também, parabenizando pelo tema, sobre os esclarecimentos, dizendo que é super importante a gente falar sobre o assunto também. A Tânia também manda aqui o seu relato e dizendo que também está acompanhando e gostando. O Nelson Santana também a mesma coisa, ele lá de Aracaju, mandando um abraço aqui para ele, viu, Nelson? Obrigado, também elogiando bastante a participação do doutor Igor. Obrigado, um abraço a todos vocês. Doutor, não é só uma pergunta que chegou, chegaram umas 3 ou 4 sobre a questão dos sintomas. Nós falamos logo no comecinho do programa, mas a gente aqui na TV tem aquele fenômeno da audiência rotativa, o pessoal vai chegando no meio do bate-papo. E como chegou muita pergunta, vamos reforçar um pouquinho dessa questão dos primeiros sintomas, os primeiros sinais que vai ser fácil de perceber. Vamos lá, os clássicos. O paciente está normal ali, conversando em família, num jantar, e ele começa a ter problemas na fala. A fala já não é a mesma, está com uma fala meio enrolada, pesada. Ou ele não consegue falar, ou ele fala, você pergunta algo e ele responde uma coisa que não tem nenhum tipo de relação. Você fala assim, mas o fulano não está entendendo o que está acontecendo? O cérebro dele pode estar nesse momento com falta de oxigênio e nutrientes e aí ele literalmente entra em parafuso. Você precisa ter essas informações em mão, porque se isso acontecer, você tem que levar ele imediatamente para o pronto-socorro. Não tem que dar um remedinho, não tem que deixar baixar, nada. Tem que levar de imediato. Mas eu não tenho como, tem que chamar o SAMU, tem que chamar o serviço especializado para remoção. Ali tem a equipe especializada, ela vai saber como lidar com esse paciente. Tem um outro sinal que a gente não abordou aqui, em alguns casos acontece, que é aquela dor de cabeça muito forte, a dor de cabeça repentina. O paciente não tem histórico de cefaleias, de enxaqueca, mas teve uma dor de cabeça repentina com baixa, né, o nível ali de cognição. É um indicativo muito forte que a pessoa teve um acidente vascular do tipo hemorrágico. Precisa levar imediatamente para a equipe especializada. Sim, doutor, deixou bem claro que esse tempo de atendimento é fundamental, principalmente para a questão das sequelas que a gente tratou aqui bastante durante o programa. Uma outra pergunta que chegou, doutor, da Neide Teixeira, a gente falou bastante das causas com relação ao sedentarismo, má alimentação principalmente, e ela pergunta de fatores hereditários, de pessoas que têm casos na família, se elas precisam se preocupar, fazer algum tipo de monitoração com mais frequência, como é que isso funciona? Pode sim. Então, se na família tem, você precisa ficar mais atento. Mas não necessariamente vai desenvolver em você. Então, existe hoje um conceito... No ano 2000, eles estavam terminando lá o estudo sobre o genoma humano, então eles acreditavam que tudo era genético. Hoje tem uma nova ciência que chama de epigenética, que você consegue alterar a genética com o estilo de vida, com a alimentação, com a prática de atividade física. Então, por exemplo, se na família tem cardíacos, seu bisavô faleceu com complicações cardíacas, seu avô também, seu pai já está ali com problema cardíaco. Não necessariamente você pode ter, depende do seu estilo de vida. Isso também vale para as doenças relacionadas aí aos vasos sanguíneos do cérebro. A família inteira teve, não necessariamente você pode ter, você pode escolher não ter. Como? Mudando hábitos, né, na sua vida. Praticando atividade física, não tem como fugir disso, né? E alimentação adequada. Doutor Igor, um minutinho para responder essa daqui. Questões de exames e identificações de pré-AVC. Tem exame que você vai fazer que vai indicar, olha, tá quase, olha, muda, ó, se não fizer agora vai estourar. Tem isso? Olha, eu não conheço o que vai determinar, como acontece, por exemplo, no coração. O indivíduo vai lá, faz um exame de sangue, aparecem lá as proteínas cardíacas e sabe que está infartando. Se é que existe esse exame, eu não conheço. Agora, é preciso ficar, vamos dizer assim, atento aos sinais e sintomas, que esse sim pode justificar se o indivíduo está ali numa fase inicial ou não. Muito bom. Doutor Igor, além das muitas perguntas que chegaram, muitos elogios também, eu vou registrar só obrigado. Mais um aqui, da Ângela Braga,
aqui, mandando aqui um carinho pro programa e também a participação e explicações do Dr. Igor também. Obrigado, Ângelo. A todo mundo que assistiu, eu vou passar agora os contatos do Dr. Igor para você tomar nota, entrar em contato e acompanhar o trabalho dele também, tá bom? Você pode fazer pelo telefone, o código é o 11, é o 95450-3737, aparece aí na sua tela, 95450-3737. Se você preferir pelas redes sociais, você também vai encontrá-lo lá, tá certo? Pode ser pelo Instagram, no perfil dele, no @dr.igorduarte, aparece aí, ó, dr. Agora só fiquei na dúvida, tem o ponto, doutor? Tem o ponto. Então tem o ponto, tá certo? Para o pessoal arrumar ali. Então é o @dr.igorduarte. Ou pelo Facebook, né? facebook.com/Dr. Igor Duarte, e você vai encontrá-lo também lá no Facebook. Doutor Igor, muito obrigado pelo carinho, pela conversa, foi muito agradável, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. É ótimo estar aqui, estou sempre à disposição. Um grande abraço a você e ao amigo telespectador. Com certeza o doutor Igor vai aparecer em outras oportunidades aqui, porque é sempre uma alegria recebê-lo, além de toda a informação também que a gente acaba aprendendo. E eu quero agradecer muito a você também que nos acompanhou no dia de hoje e no decorrer da semana também. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo final de semana, aproveite bastante com a sua família, tá bom? E na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Consulta ao Doutor. Um forte abraço, ainda mantendo aquele distanciamento social, mas cheio de carinho a você, e até a próxima!